Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Nós leremos do verso 18 até o verso 25. Diz assim a palavra de Deus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. O período do Natal tem muitos encantos. É um momento, é um período, é uma época que nós refletimos e voltamos o nosso coração para temas que, salvo alguma exceção particular, são temas de alegria, são temas de festa, são temas de celebração. E o que eu acho interessante no Natal é que em uma sociedade cada vez mais secularizada, cada vez mais distante da palavra de Deus, cada vez mais distante da fé, o Natal continua sendo como um momento de resistência, no qual, ainda que tente se dar uma aliviada no seu conteúdo cristológico, continua sendo um momento no qual, querendo ou não, uma reflexão sobre o nascimento de Jesus toma grande parte da sociedade. Porém, a maneira como o Natal é visto, a maneira como o Natal é celebrado, não é da mesma forma entre os que conhecem a história do nascimento de Jesus e aqueles que de fato conhecem o Jesus da história do nascimento. São duas coisas diferentes. Você pode celebrar o Natal sabendo um pouco da história, sabendo o que se comemora no Natal. Acho que no nosso país ninguém ignora a origem do Natal, ninguém ignora qual é o tema do Natal. Você pode celebrar o Natal só sabendo o que significa essa história. Mas você pode celebrar o Natal e deve na sua plenitude. E a plenitude do Natal se dá quando nós reconhecemos quem é aquele que nasceu em Belém. Quem é aquele que nasceu da Virgem? Quando nós reconhecemos a realidade do nascimento de Jesus Cristo e o que significa de fato o nascimento de Jesus Cristo, nós somos tomados pelo verdadeiro Natal. Nós celebramos o Natal verdadeiramente. Nós compreendemos o que o Natal de fato significa. E quando eu falo isso, eu não digo apenas fazendo uma separação entre os que são cristãos e entre os que são ímpios ou que são incrédulos. Eu quero dizer, e acredito e tenho visto isso, que a extensão do Natal, a extensão do significado do Natal, a plenitude toda do significado do Natal, tem sido muitas vezes ignoradas por nós que somos cristãos mesmo. Tem sido deixado de lado. Não simplesmente a história de que Jesus nasceu, isso eu sei que você sabe. Mas por que Jesus nasceu? Por que o Deus Filho, aquele que desde o princípio é a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós? Porque aquele que estava com Deus no princípio, aquele que sendo Deus não julgou ser igual a Deus algo que deveria se apegar, por que ele tomou forma de servo e foi obediente até a morte de cruz? O que isso de fato significa? Qual a extensão da realidade dessa doutrina na nossa vida? E o texto que nós acabamos de ler
traz duas verdades encapsuladas em dois nomes daquele que nasceu em Belém, Jesus Cristo. Em dois momentos é dito que o nome dele será. Em dois momentos. Em um momento, o anjo diz a José que o nome do filho de Maria deveria ser Jesus. Lá no versículo 21, o anjo diz: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Você deverá dar o nome de Jesus. No versículo, no texto, na continuação do texto, 2 versos à frente, Mateus cita a profecia, dizendo: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. 2 nomes diferentes. Você lhe dará o nome Jesus, ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. E nesses 2 nomes de Jesus Cristo, que aparecem nesse trecho, nesse resumo da história do nascimento que Mateus traz, grande parte dos episódios do Natal estão narrados em Mateus e Lucas. Os outros 2 evangelistas tomam menos tempo para falar sobre isso. Mateus e Lucas é que descrevem com mais detalhes. E nesse trecho, esses 2 nomes trazem o peso e a realidade do Natal e do ensinamento de Deus, dessa doutrina de Deus sobre o nascimento de Jesus para as nossas vidas. E você deve reconhecer Jesus como o Jesus, e você deve reconhecer Jesus como o Emanuel. O Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido de Deus, é chamado Jesus e é chamado Emanuel. E nós vamos ver hoje o que é que isso significa. Em primeiro lugar, o anjo chega para José e diz: você lhe chamará Jesus. Mas ele diz por que chamará Jesus. Você lhe chamará Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus é a latinização do nome grego Jesus, que está nesse texto aqui, que já é a helenização do nome hebraico Yeshua. E o que significa esse nome? Esse nome significa: o Senhor é a salvação. Yahvé é a salvação. Deus é a salvação. O nome Jesus nos ensina que o Natal é sobre salvação. No seminário eu tive um professor de Novo Testamento que ele dizia o seguinte: toda vez, fica com uma lição também para a gente quando for ler a Bíblia, né? Toda vez que a palavra salvação ou o verbo salvar aparece na Bíblia, você se pergunte: salvar de quê? Salvação de quê? Toda vez. O bom é que nesse texto o anjo já disse: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você quer compreender o Natal na sua plenitude? Você quer comemorar o Natal da maneira como ele deve ser comemorado? Você deve conhecer o Jesus da história do nascimento, ao invés de conhecer apenas a história do nascimento de Jesus? Você deve conhecer que Jesus é a salvação de Deus. E ele não é a salvação de Deus porque Deus está acrescentando alguma coisa. Ele é a salvação de Deus porque nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Porque o povo estava morto nos seus pecados. Para começar a compreender o Natal na plenitude do Natal, você deve compreender a sua condição pessoal sem Jesus Cristo. Jesus recebe esse nome porque nós tínhamos uma situação da qual nós devíamos ser salvos. Se você não reconhece isso, você não celebra o Natal na sua plenitude. Você pode se alegrar com algumas coisas do Natal. Você pode se alegrar pela comida. Você pode se alegrar pelos presentes. Você pode se alegrar pelo amigo secreto. Você pode se alegrar porque vai ter uma semana sem trabalho entre o Natal e o Ano Novo. Você pode se alegrar porque vai reunir os familiares e vocês vão estar felizes. Você pode se alegrar pelas músicas, pelos enfeites, pelos filmes de Natal que entram na Netflix todo ano. Você pode se alegrar dessas coisas. Mas se você quer comemorar de fato a verdadeira boa notícia do Natal, a verdadeira alegria do Natal, aquilo que o Natal traz de realidade para nós, que deve ser celebrado por toda a humanidade,
porque o apóstolo João diz que era a luz que ilumina todos os homens. Se você quer celebrar isso, você deve primeiro reconhecer que você precisa de Jesus. Você é um povo que precisa da libertação dos pecados. Você precisa se reconhecer pecador. John Piper, no seu devocional de Natal, lançado esse ano em português, disse que o Natal tem esse gosto doce e amargo, agridoce. Porque ele é maravilhoso na nossa celebração de Jesus Cristo como Salvador. Mas ele primeiro nos faz refletir na realidade do nosso pecado e da nossa distância para com Deus. A música com a qual nós abrimos o culto de hoje, ó vem, Emanuel, particularmente uma das músicas mais bonitas, eu acho, de Natal, é essa. Porque traz essa canção, nessa letra maravilhosa, numa melodia de lamento. Porque é um povo sedento, ó vem, redime Israel. Nós estamos aqui lamentando na espera do Messias. Celebramos a vinda do Messias porque sabemos que precisávamos de salvação. Se não entendemos que precisávamos de salvação, se não olhamos para nós mesmos como pecadores, não conseguimos celebrar o Natal na sua extensão toda. Vamos nos alegrar com coisas menores e não com a realidade do presente de Deus para nós, que é Jesus Cristo. Jesus, o Salvador, aquele cujo nome significa o Senhor é a salvação. Quando você olha a história e você vê a alegria com que aqueles que conheceram a notícia da salvação começam a proclamar quando sabem do nascimento de Jesus, você começa a entender que há algo mais do que presentes e do que árvores e pinheiros na realidade do Natal. Tudo isso é lindo, maravilhoso, eu amo, eu gosto muito de tudo isso. Mas tudo isso fica sem sentido e vazio se não tiver Jesus primeiro. E se você não reconhecer primeiro que precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. E Jesus é a salvação. Ele vem para nos salvar dos nossos pecados. E isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Porque a nossa salvação não depende de nós mesmos. Nós olhamos para a nossa vida e nos reconhecemos no pecado. Mas olhamos para Jesus e vemos nele a salvação dos nossos pecados. Ele é que traz a salvação. Ele é que salva, não somos nós que nos salvamos. Por isso que todos os que reconheceram que em Jesus Cristo vinha o Messias, exaltaram a Deus. Maria exaltou a Deus, Isabel exaltou a Deus. João Batista, no ventre de Isabel, louvou a Deus e se agitou ao reconhecer que no ventre de Maria estava o Filho de Deus. Porque, de repente, depois de toda a história de pecado e morte e trevas, a luz chegou no mundo. A luz chegou no mundo. Diante de toda desgraça e tragédia, nós vemos a graça de Deus. Como o apóstolo João escreve lá no primeiro capítulo de João, que nele estava a luz e que nós víamos nele a glória do primogênito, do unigênito de Deus. Nós víamos nele essa glória e ele cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. O Natal nos faz lamentar pelo nosso pecado, mas nos faz exultar ainda mais, porque nós não precisamos nos salvar, é Deus que nos salva em Jesus. E nós poderíamos parar agora e louvar a Deus. Nós poderíamos parar agora e cantar: Senhor, grato sou, porque a salvação vem de ti, não de mim mesmo. O Senhor é que me salvou. O Senhor é que me salvou. E fosse só isso, já exultaremos pelo resto da nossa vida. Mas tem um outro nome. Tem o nome Jesus, mas tem um outro nome. Aquele anunciado pelo profeta no Antigo Testamento e que Mateus relembra aqui. O seu nome será Emanuel. Emanuel. Lhe chamarão Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Jesus Cristo não veio apenas nos livrar do mal do pecado, da morte que nos assola, da condenação que nos esperava. Jesus Cristo não veio apenas nos tirar de uma situação de trevas e nos mostrar a luz e nos revelar a glória de Deus. Ele não veio só isso. Ele veio ser Deus conosco. Deus conosco. Porque ao resolver o problema do pecado, ele resolveu o problema da nossa desavença com Deus.
e resolvendo o problema da nossa desavença com Deus, nós podemos agora estar na plena comunhão com Deus em Jesus Cristo. Podemos ser chamados amigos de Deus. Amigos de Deus. No Natal, nós reconhecemos o nascimento de Jesus, mas no Natal nós também reconhecemos que ali começou uma história de amizade, que é a história com a qual nós vivemos. A história de filiação pela qual nós fomos adotados. João, de novo, no primeiro capítulo, diz que aqueles que creram, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Os que receberam a Jesus Cristo. Filhos de Deus. Filhos que vivem em comunhão com seu Pai. Filhos que vivem na presença do seu Pai. Nós não celebramos o Natal como essa data isolada no fim do ano. Parte de um festejo que inclui outros festejos. Não celebramos o Natal como um alívio de um ano sofrido. Nós celebramos o Natal como o início de uma amizade. Como uma celebração de aniversário. Uma celebração de aniversário. Celebramos o aniversário do nosso amigo. Não quero entrar aqui em detalhes se foi no dia 25, se foi em março, se foi em maio, se foi em setembro. Tem tantas datas. Abril. Eu quero dizer que no Natal nós lembramos que somos salvos porque éramos pecadores nas trevas. Mas não fomos apenas tirados das trevas como se Deus fosse só um serviço de resgate e largados à nossa própria sorte. A partir do Natal vivemos em amizade com Deus. Vivemos com Emmanuel, Deus conosco. E viver com Deus é uma coisa muito interessante. Vamos lembrar, o problema da salvação, o problema do pecado resolvido. Deus não tem nada contra nós. Está escrito lá em Romanos que o Senhor já não tem mais nenhuma condenação contra a gente. Nós temos paz com Deus, nós estamos reconciliados com Deus. Está tudo certo. Mas volta e meia, a gente assume uma postura de não percebermos, não centralizarmos o Emmanuel na nossa vida. Não tomarmos a realidade de Deus conosco. Deus conosco, mas nós sem Deus. Deus conosco, mas eu vou dar uma volta, Deus, fica aí. Depois eu volto, depois eu te encontro. Deus conosco nos caminhos da vida, mas eu prefiro caminhos meus. E se o Senhor quiser, me acompanha, senão eu dou um jeito. Deus conosco, mas eu estou fora do aprisco, correndo na direção da onde eu queira chegar. Se você não sabia da realidade do Natal e da sua realidade como pecador e de que Jesus veio para te salvar, você precisa celebrar o Natal de Jesus. Mas se você já sabe tudo isso, celebra já o Natal de Jesus, você precisa celebrar o Natal do Emmanuel. Você precisa lembrar que Deus é Deus conosco em Jesus Cristo. Deus é Deus conosco na sua casa. Deus é Deus conosco nessa igreja. Deus é Deus conosco no seu trabalho, no meu trabalho. Deus é Deus conosco onde você estuda, onde você anda. Deus é contigo em todos os lugares. E você não deve viver essa vida ignorando esse fato. Não deve viver essa vida ignorando esse fato. O apóstolo João tem um jeito diferente de falar de Deus conosco. Ele fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando ele diz o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra lá no grego de habitação traz a ideia do tabernáculo do Antigo Testamento. É como se o verbo se fez carne e armou a sua tenda no nosso meio. O verbo se fez carne e acampou no nosso acampamento. Construiu a sua casa no nosso bairro. É isso que significa. E o sentido do Emmanuel, então, deve tocar toda a nossa vida. Porque quando nós entendemos que o verbo habitar no nosso meio é como o tabernáculo do Antigo Testamento, a gente lembra de como era o tabernáculo no Antigo Testamento. Você sabe como era? O povo andava, estava no caminho do Egito para a terra prometida, caminhava, cada um carregava a sua tralha lá, sua barraca, seus pertences, seus filhos, todo mundo ia junto, ia caminhando, seus animais, tudo, ia andando, ia andando, ia andando. Mas um grupo especial de pessoas carregava o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo e a arca da aliança. E quando chegavam no lugar onde iam acampar, montavam o tabernáculo, colocavam os utensílios, deixavam tudo lá prontinho
e as cabanas, as barracas do povo de Deus eram armadas ao redor do tabernáculo. Tribo por tribo, organizada, 3 tribos de cada lado, fazendo as 12 tribos nos 4 lados do tabernáculo. Porque o povo de Deus que caminha com Deus, o Deus que arma a sua tenda no meio do povo, não pode ignorar que Deus conosco é o centro da nossa vida. Ele não mora numa periferia da nossa vida. Ele é o centro da nossa vida. E nós organizamos a nossa vida ao redor dele. Nós acampamos a nossa vida ao redor dele. E não ele na periferia como anexo da nossa existência. Não ignore Deus conosco. Não ignore a tenda de Deus estabelecida em você, porque você é templo do Espírito Santo, graças a Jesus Cristo. Não ignore o relacionamento com Deus. Se você não conhecia Jesus, o Salvador, essa é uma mensagem de salvação. Mas se você já conhecia, essa é uma mensagem de santificação. Não comemore o Natal como uma data. Comemore o Natal como o início de uma amizade que continua por todo o ano. Como Deus conosco que continua por todo o ano. Às vezes a gente fala algumas coisas e acha muito bonito. Tem até gente muito inteligente que falam coisas que até parecem muito bonitas. Uma dessas frases foi dita por 2 homens muito inteligentes. Muito inteligentes. E que entraram na cultura mundial e a gente fala sobre isso direto. Engraçado que esses homens não se encontraram, falaram isso em momentos diferentes, mas falaram quase a mesma frase. Tanto Dostoiévski como Pascal falaram essa frase. E a frase é: no coração do homem há um vazio que só Deus pode preencher. Você já ouviu essa frase? Já viu? Amém ou não amém? Não amém, gente. Não amém. Pegadinha. Não amém. Por que não amém, queridos? Porque no seu coração não há um vazio que só Deus pode preencher. No seu coração há um vazio. Mas o seu coração não está no formato de Deus. Você tentou encher esse vazio de um monte de coisa. Ele está entulhado de um monte de coisa. Você botou um monte de negócio dentro do seu coração. E você construiu sua vida ao redor dessas coisas. Ao redor do seu trabalho, ao redor da sua família, ao redor seja do que for. Ao redor dos seus sonhos, dos seus objetivos, do seu namoro, do seu casamento. Você construiu, você tentou encher o seu coração e ficou tudo deformado. O Senhor não quer encher o vazio do espacinho que você deixou para Ele. Eu enchi meu coração de tralha, mas tem um espacinho aqui, Deus, que está faltando, porque Ele não conseguiu encher tudo. Entra aqui nesse espacinho. Não. O Senhor quer esvaziar o seu coração, o Senhor quer quebrar a sua vida, Ele quer te moldar de novo ao redor dEle. Porque Ele é um oleiro. Ele te dá forma. Ele dá forma na sua vida. Você conhece Jesus o Salvador? Lembre de Jesus o Emanuel. Olhe para Jesus Cristo. Não ignore que a presença de Deus molda os seus passos. E viva uma vida de santidade na presença dEle, celebrando a amizade com Deus. E com isso você vai começar a desfrutar a presença de Deus, que aqui ainda é limitada pelas circunstâncias, o reino de Deus, que aqui ainda é limitado por tantos outros poderes e reinos do mundo, mas já é um gostinho do reino pleno de Deus, que jamais terá fim. Amém?